Até os tempos atuais, é comum termos moedas marcadas com figuras importantes, sinalizando poder e soberania, comunicando quem está no comando. A alegação do Estado para a monopolização do dinheiro é de que o dinheiro pode ser considerado um bem público, o que não deixa de ser um forte argumento, considerando que com um padrão único possa-se evitar fraudes e mantê-lo sob supervisão, assim como é feito nos dias de hoje. Em alguns países, circular moedas que não são de curso legal, ou seja, moedas que não são reconhecidas pelo governo vigente como oficiais daquele estado, pode ser proibido. Em um breve exemplo, você não pode circular dólares americanos no Brasil como se fosse a moeda oficial brasileira, embora você possa adquiri-los em casas de câmbio. O ouro e a prata também sofreram degradação durante a história do dinheiro, onde o Estado diminuía a quantidade desses materiais valiosos, substituindo eles por outros menos nobres, fazendo assim com que a reserva de ouro e prata fosse mais abundante nos cofres estatais, transformando o valor da moeda comum em valor extrínseco. Ou seja, o valor da moeda que se tem em mãos agora passa a representar um certo valor em ouro e prata. Essa foi uma prática muito comum durante a história, onde o Estado ou monarca poderiam bancar diversos assuntos, pagar dívidas mais facilmente ou financiar guerras utilizando uma moeda mais barata e ao mesmo tempo legalizada. Já em 1157, na Itália, surgiu o primeiro banco do mundo, o Banco de Veneza, sendo utilizado para atividades comerciais e financiamento de monarcas em suas guerras. Diferente de credores que tinham bastante valores líquidos, mas que corriam bastante risco em empréstimos, um banco poderia reunir capital de diversos investidores, sócios e depositantes, podendo diversificar o risco através de economias de escala. A novidade se popularizou, já que manter moedas valiosas em casa poderia ser um risco, e durante os anos seguintes foram sendo introduzidas as primeiras notas bancárias da Europa, onde o portador dessa nota trocaria esse dinheiro representativo por moedas nos bancos. Embora a moeda ainda estivesse monopolizada pelo Estado, o papel era impresso privativamente pelos bancos, tendo laço nas moedas estatais. Mas foi em Florença que o sistema bancário decolou, com florins sendo espalhados por toda a Europa e tendo os Medici como a primeira família a dominar o sistema bancário no século XV. No Brasil, também tivemos diversas versões da nossa moeda, sendo o primeiro dinheiro oficial em circulação o réis, que perdurou por mais de 400 anos, mas que foi substituído em 1942 pelo cruzeiro, que 5 décadas mais tarde se transformaria no real. Já em 1944, com a economia avançando a passos largos, o dólar americano se tornou a moeda padrão para transações internacionais. Nessa época, foi criado o laço em padrão ouro, onde o dólar foi fixado em relação ao ouro a 35 dólares por onça, que gira em torno de 28 gramas de ouro. Nesse período, próximo ao fim da Segunda Guerra Mundial, 45 nações aliadas assinaram o Acordo de Bretton Woods, que foi definido, dentre outros acordos, a criação do Fundo Monetário Internacional, o FMI, que até hoje monitora as taxas de câmbio e empresta dinheiro a nações deficitárias. Também foi criado o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, sendo responsável por fornecer assistência financeira para alguns países após a Segunda Guerra. Nessa época, os Estados Unidos se encontravam em guerra contra o Vietnã, e devido à degradação das finanças americanas, bancos centrais estrangeiros começaram a trocar dólares pelas reservas de ouro, fazendo com que o presidente americano Richard Nixon suspendesse a conversão de dólar por ouro em 1971, sem consultar os países participantes do Bretton Woods. Esse ato ficou conhecido como Choque Nixon, fazendo com que o presidente aparecesse em rede nacional para explicar as suas ações, pois a partir daí o dólar já não teria mais o laço em ouro. Mas, muitas décadas mais tarde, uma tecnologia surpreendente iria mudar tudo.